Muito bem. Tudo bom? Feliz sábado. Deus seja louvado no seu santo dia. Hoje é 26/11 de 2022. Estamos chegando ao final do ano e toda uma expectativa para as festas, mudança de ano, mudança de governo, só mudanças. Copa do Mundo. Sabemos que o Brasil venceu a primeira partida, vai jogar na próxima, hoje é sábado, segunda-feira. Então as coisas estão girando. Mas como fica a nossa cabeça, como fica o nosso coração em relação aos evangelhos de Jesus? Porque eu tenho uma preocupação exorbitante. Bom dia, Silvia, feliz sábado. Porque eu estava ouvindo há pouco uma pregação sobre graça. Eu fico cada vez mais decepcionado. Porque é muita mentira envolvida. Sherry, mas a pessoa é sincera, não tem problema. Sherry, mas a pessoa não entende, reluta. Sherry, mas a pessoa aprendeu assim desde que nasceu. A vida gira. A palavra de Deus, ninguém tem a verdade plena, nem eu que pego a graça tenho a verdade plena, porque ela cada vez mais ela vem na minha mente como um entendimento e uma mudança de percepção do Evangelho, uma mudança de percepção de Jesus. Por quê? Quanto mais eu tenho Jesus, quanto mais eu tenho o conhecimento pela fé, quanto mais eu me deixo levar e ser sugestionado pelo Espírito Santo, mais eu vou me libertando das heresias, das mentiras que nós vamos falar, as coisas que eu ouvi, e está gravado. Uma hora você vai acabar vendo essa pessoa pregar e você vai ouvir isso. E se não ouvir dela, vai ouvir de outros. E ao ouvir de outros, você vai fazer a comparação do que a palavra de Deus diz e do que eu estou explicando pela graça e o amor de Deus sobre as verdades do Evangelho. É quase que insuportável ouvir esses tipos de pregação. Quase não, é insuportável. Um dos pontos que foi citado é que só há graça onde há pecado. Vamos lá. Passa aí. Ótimo. Mas os anjos de Deus, no céu não há graça. Porque os anjos de Deus obedecem a Deus. Eu fiquei aguardando, esperando o complemento com a verdade. E não veio. O assunto já passou para outro, que a gente tem que ser transformado, porque a graça fácil é graça fácil, e aí vai. Aí eu me pergunto, e eu acabei digitando lá e jogando isso no ar, porque eu não aguento. Se a graça não existe no céu, eu vou dar duas fórmulas que a Bíblia me prova que existe graça no céu, sempre existiu. A primeira, Jesus diz que o Cordeiro, Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar os céus, antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar Adão e Eva, Jesus já se deu como morto. Deus criou a terra morrendo, por amor e por graça. Porque ele sabia o que ia acontecer. Nesse momento ele falou, bom, vamos suportar tudo isso. Eu vou morrer por eles, mas eu vou ter o meu povo morando comigo eternamente. Graça. Segundo, os anjos do céu, uma terça parte dos anjos caíram. O livro de Ellen White diz, e a Bíblia, de que uma parte se arrependeu e não quis seguir o caminho dos anjos maus e voltaram para Jesus. Ora, se voltaram para Jesus, foi por causa do amor e da graça. Muitos pensaram em ir e resolveram não ir. Porque a gente peca até por pensamento.
E por que nós vamos estar com Jesus? Pela graça. Então veja bem, a graça é indissociável de Jesus. Não dá para você separar. Ele diz que a graça é doutrina. Porque se a graça é doutrina, a fé é doutrina. Se a graça é doutrina, a fé é doutrina, Jesus é doutrina. Porque Jesus não é graça e nem fé. Jesus obedece uma doutrina. Se a própria graça é Cristo. É através dele que nós fomos e seremos e estamos salvos. Mas por nada. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus, diz Paulo. Não há um homem sequer. Todos os homens são piadas. Seja Moisés, Davi, Elias, Salomão. Aí vem Jesus e diz, e eu sou maior que Salomão. Que era um homem adorado na terra. Davi. Então, qual é o contexto de toda essa burocracia espiritual que é criada como um container entre o céu e a terra e o evangelho? Um container cheio de produtos a serem vendidos. Católicos têm os seus produtos vendidos. Presbiterianos, os seus produtos. Igreja Universal, os seus produtos. Adventista, os seus produtos. Todo mundo tem produto para vender. E Jesus não vende nada. Ele deu tudo. Ele deu a vida. Ele deu o seu amor, a sua presença, o seu afeto. Ele deu o seu Espírito Santo, que veio para a terra e não voltou mais para o céu. O Espírito Santo está bambeando aqui, atrás dessas porcarias que somos nós, há milênios. Jesus deixou de ser Deus eterno para se transformar em homem, para dar a vida, e foi para o céu como homem, já não mais com a glória dele. Jesus estará no céu com as marcas nas mãos e os cortes nas suas laterais, sentado à destra de Deus simbolicamente. Não é mais aquele Deus glorioso. Quando ele aparece para João glorioso, é pelo poder do Espírito. Mas ele é um homem, é o Filho do homem. Ele deixou toda a sua glória para nos salvar, nos servir e estar conosco eternamente. Agora, as pessoas vêm criar obstáculos. Ele acabou dizendo que a graça, quando se prega a graça muito fácil, é um grande erro. Por quê? Porque a graça fácil diz que você não tem que ser transformado. Aí eu lhe pergunto e pergunto a essa pessoa que está há mais de 50 anos ou 60 anos na igreja, eu pergunto, o que esse homem tem de transformado, de tão bom na vida dele? Pergunto a você que segue o Evangelho. O que você foi transformado, que você é melhor do que qualquer um de nós? Que raio de transformação que está dentro desse container para ser vendido a um povo que nem eles mesmos, Jesus diz, eles não entram no céu e não querem deixar você entrar. Eles não servem, não amam, não conhecem, não têm entendimento de Deus, da graça de Deus, do Evangelho de Deus e procuram tirar você também desse entendimento. Cego guiando cegos. Aí vem essa história de transformação. Quando você, meu amigo, obrigado Clélio, Lorena, quando você diz que você é transformado, você está na igreja, não, eu sou transformado, você está dizendo que você é melhor que eu. Você está numa colocação superior à minha. Porque eu não me vejo transformado, eu sou o mesmo Sherry que o Clélio conhece há quase 40 anos atrás. Eu sou o mesmo cara. O que eu fiz na minha vida? Amei, obedeci no sentido de querer estar com ele.
de querer andar com Jesus. Esse é o meu diferencial. E a minha salvação não está na minha mudança ou transformação. A minha salvação está naquele que Jesus Cristo foi na terra. Jesus foi obediente. Nem Jesus transformou-se. Jesus era o Jesus que nasceu e morreu. Era a mesma pessoa. Paulo, que matava os cristãos, se tornou cristão, deixou de matar, mas ele mesmo dizia: miserável homem que sou, quem vai me livrar dessa morte? Eu sou o maior pecador de todos que existem. Paulo nunca se viu transformado porque nunca foi transformado. Pedro nunca foi transformado. Ah, Sherry, mas João foi. João era o filho do trovão, depois virou manso. Mas e daí? Você pode virar manso. Ele podia ser sempre manso. Na área psicológica, ele podia ser um homem manso e criou dentro dele uma religiosidade feroz. Vamos orar para cair fogo do céu. Ele não transformou para melhor. Ele era melhor, se tornou ruim e voltou a ser o que ele era. Não há mérito nenhum em João, de filho do trovão para o sonso lá, o molão, o bonzinho, o choramingão. Isso não quer dizer nada para Deus. Pedro não é nada disso e está no céu. Não são esses fatores que ligam o evangelho, a salvação, santificação com o céu e a terra, com Jesus e os homens. A única coisa que liga é Cristo Jesus, nada mais. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 22, 29. Jesus, porém, respondeu e disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí as pessoas começam a voltar para o Velho Testamento. E aí querem impor o Velho Testamento no Novo Testamento, querem fazer um reboliço e jogar esse material para vender como se fosse um produto da igreja dele, que é diferente de todas. Esse é o tesão que as igrejas têm. Só que quando você encontra Jesus falando do Velho Testamento, ele diz o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras, ele está dizendo em tudo, do Velho e do Novo. Você erra em não conhecer as Escrituras. O Novo é Escritura, Apocalipse é Escritura. Agora, o que ele diz? São elas que você lê, o Antigo Testamento, que testificam de mim. Então, qual é o valor do Velho Testamento? Testificar de que viria o Salvador. Não há uma construção ou uma reconstrução de atos, fatos e interlaces para poder juntar num fardo e colocar nas costas das pessoas. Por isso que o mundo é confundido, por causa desses pregadores. Por isso que o mundo tem centenas de milhares de igrejas, de religiões e de entendimentos bíblicos, por causa desse monte de pregadores, seja de qual igreja for. As pessoas ouvem pessoas. Talvez você está aqui me ouvindo. É um erro. Me ouça, mas é um erro falar: puto, o chefe tem razão. Não, fale com Deus. Fala: Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Eu queria que o Senhor me orientasse. A partir do momento que você se coloca à disposição do Espírito Santo, Ele mesmo vai trabalhar em seu favor, no favor da verdade, da vida e do conhecimento pleno que há em Cristo Jesus. As pessoas acham um cúmulo você ser só de Jesus. Você tem que ser de mais algumas coisas. Porque para eles a graça é uma doutrina. Quando se é doutrina, você tem a graça doutrina e os seus picotes do lado. Porque se é nenhuma doutrina, ela é pura. Ela tem sempre picotes do lado. Por exemplo, o sábado é uma doutrina.
E se você for guardar o sábado como Jesus pede, você não guarda. Você não consegue. Porque você peca no sábado, você pensa merda no sábado, você fala merda no sábado, você faz coisas no sábado que não é para fazer. Porque é uma doutrina. A doutrina tem acoplagens. Agora, por que então que eu guardo o sábado se eu não guardo o sábado? Porque Deus guardou o sábado, porque Deus, lá em Gênesis, diz que Ele abençoou e santificou o dia de sábado. O dia de sábado já é santo, ele já está cravado. Então, quando eu deixo de trabalhar aos sábados, de produzir para estar com Jesus, ler a Bíblia com a minha família, ir para a igreja ou ficar em casa descansando, é um pedido de Deus para mim. Mas não porque eu guarde o sábado legal, é porque eu estou dentro de um sábado que já foi santificado e purificado por Deus. Porque se Ele deixasse livre para mim guardar, eu já estaria perdido, porque homem nenhum guarda. Então a graça não pode ser doutrina. A fé não pode ser doutrina. Jesus não pode ser doutrina. O amor não pode ser doutrina. Porque o amor brota do coração. E aqui, olha como é interessante o que Deus fala. Todos que amam são filhos de Deus. João fala isso. Porque Deus é amor. Ora, todos os seres humanos que optam pelo amor, que é uma presença real do Espírito Santo na vida, a pessoa não precisa ser porcaria de crente nenhum. Muito pelo contrário, quanto mais crente, mais desgraçado é. Então a pessoa não precisa ser crente, isso é papo furado. Isso é linha para trazer, para se ganhar dízimo e batizar. E trazer pessoas para um rodemoinho, vai saber Deus aonde Ele está. Tem pessoas felizes, amam, vibram com Deus, com Jesus, e quando cai numa igreja viram um cão. Outros carregam um peso sem fim. Então isso não é normativo para ninguém. Normativo para a gente é Deus, é Jesus. E Jesus diz que todos que amam são filhos de Deus. Todos que amam, todos. Eles não querem aceitar todos. Eu, você, ele, nós, vós, eles. Todos. Seja ele de que religião for, seja ele da onde for, frequenta onde frequentar. Todos que amam são filhos de Deus, porque Deus é amor. É uma impressão que o Espírito Santo dá no coração humano e ele aceita. E ele opta, em vez de pisar, ajudar. Em vez de passar por cima, alimentar. Ao invés de ver o pobre coitado passar frio, ele coloca o seu casaco em cima daquela pessoa. Amar ao próximo. Quando Deus resume amar ao próximo, Ele acaba com todas as religiões que existem. Que é o que menos se tem nos dias de hoje. Igrejas amando ao próximo. Existem departamentos. Isso é conversa para boi dormir. Uma igreja tem um departamentinho de dar a cesta básica, a outra tem um departamentinho de fazer sopinha para levar à noite. Tudo bem, é ótimo, façam isso, não parem de fazer isso. Mas isso não justifica nada, não justifica o amor. Justifica plano empresarial. O amor brota da pessoa, não de uma instituição. Então eu vou lá na minha instituição da minha igreja e boto lá um arrozinho, até boto um dinheirinho para comprar macarrão, até boto. Mas isso não justifica o meu amor. Eu estou até participando por amor aqueles que, porventura, necessitarão daquele alimento, mas não justifica o meu amor. Porque o meu amor não está no que eles fazem. O meu amor está no que eu faço para o meu próximo. Ali você nem vê quem está recebendo uma cesta básica. Mas se você não ama, Jesus diz, aquele a quem você vê, quem dirá você vai amar quem você não vê? A
Deus? É cansativo, irmão. Você vai se cansar também. Você vai ouvir tanta besteira, tanta baboseira, tanta mentira, que você vai ficando de saco cheio. Mas o mais importante é você estar consciente de quem é Deus. É você estar consciente que a graça de Deus na tua vida pessoal é o grande amor de Jesus por você. E Ele não vai te transformar porque você, como diz Jesus, nós somos salteadores. Todos são salteadores de Jesus, todos. Mas mesmo assim Ele nos vê com um olhar de Pai, de amor. E nos cuida, nos perdoa. Nos salva e nos mantém salvo. Não sou eu que sou transformado para manter a minha salvação. Eu não tenho poder para isso. É isso que é pregado. Que você é salvo e o segundo passo que é você se transformar, obedecer, ser uma nova pessoa, ser uma nova criatura na mente. É entender esse amor de Jesus por você e é entender o tipo de homem que você é, que não é nada. Todas as vezes que você acha que você está sendo melhor, está se transformando, que você é um grande homem, você está indo para a rabeira do inferno. Porque você não é um homem melhor, nem eu. Eu dependo da justiça de Deus, que é Jesus. Eu dependo do amor e da graça de Deus, que é Jesus. Eu não dependo de doutrinas. Eu não dependo de manobras humanas usadas pelo nome de Deus. Então, meu querido amigo, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo durante a semana, saiba que Deus te ama como você é. E saiba que você vai ser essa porqueira que você é sempre. Não se desespere. Não entre na conversa do encantador de serpente ou dos encantadores de serpentes, que vão tentar manipular a tua fé para colocá-la doutrinadas em doutrinas de igrejas pessoais e particulares. Existem doutrinas nas igrejas, são boas? São boas. São para manter uma igreja homogênea. Eu sou adventista, se eu não guardo sábado e guardo domingo, por que eu estou fazendo na igreja adventista? Então eu vou para a católica, para a presbiteriana, para a batista. Posso frequentar a igreja adventista guardando domingo? Pode, claro que pode. Mas você não está dentro dos parâmetros da empresa adventista do sétimo dia, das doutrinas adventistas. E por aí vai. Normal. Mas eu estou falando de evangelho, de salvação, de relação entre o homem e Deus, Deus e o homem. A relação só há um lado, Deus para o homem. Não há relação do homem para com Deus. Você não tem nada. E para finalizarmos, Deus criou os céus e a terra. Deus criou bilhões de estrelas e Deus sabe o nome de cada estrela do céu que Ele deu. Criou o sol, a lua, o mar, os peixes, os bichos, os frutos, as verduras, as árvores, as frutas. Deus criou tudo isso de uma maneira simples, pela palavra. Nada do que foi feito, sem Ele estaria feito, Jesus. Aí Jesus vai olhar para você, Clélia, para você, Lorena, para você, Silvia, para mim, e vai falar, olha, eu vou fazer a minha parte, que já é difícil, agora você vai ter que fazer a tua, negão. Te vira aí. Você acha que Deus faria isso com a gente, sabendo quem nós somos? Ele só não faz quando aqueles acham que não sabem quem são. Acham que são melhores do que são. Acham que são compatíveis a trabalhar junto com Deus. E a vender obras para agradar a Deus. Nossas obras, Deus diz, é igual ao trapo de imundícia, que é aquele paninho sujo que a mulher usa todo mês. No Velho Testamento. Nós somos sujos, salteadores, corruptos. Jesus diz, todos vós sois maus e dão boas dádivas aos vossos filhos. Imagina o Pai Celestial. Então,
meus queridos. Não se vanglorie. Olhe sempre quem você é. E olhe sempre quem Jesus é. A grandeza desse Deus, o amor desse Deus, que nos ama, que nos perdoa, eles odeiam isso. Aí eu fui ouvir um outro teólogo dos teólogos, com todos os papéis em várias áreas da teologia, dizendo o seguinte, que é um perigo pregar que Deus perdoa, sempre perdoa, porque o Estado interfere na vida das pessoas. Um pai interfere na vida dos filhos. Um pai castiga o filho para o filho ser bom. Você não ouve isso toda hora? Querendo imputar esse formato maldito humano para um formato divino. Como se Deus fizesse isso para nosso bem. Ah, Clélio, porra, você é mal, cara. Eu vou te dar um castigo só para você aprender e voltar para o caminho da salvação. Cara, isso é tão diabólico, é tão maldito quanto a boca que profere isso. Sherry, mas então por que tem tantas atrocidades? Cara, as atrocidades existem na Terra independentemente se Deus quer ou não quer. Elas existem por causa do erro, do pecado e do tipo dos seres humanos que nós somos. Nós tivemos há pouco uma guerra política e estamos tendo até hoje uma guerra de morte, gente matando, dando tiro, atropelando, fechando estradas, deixando pessoas quase cegas não passarem, um ódio mortal. O que Deus tem com isso? É castigo que Deus estava dando para aquele garoto que estava ficando cego? Olha, eu vou botar um monte de pessoas aí na estrada e você vai se ferrar, hein? Deus não age assim, nunca agiu e jamais agirá. As coisas acontecem. Por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Por que Paulo cortaram a cabeça dele? Só para Deus se vingar de Paulo, que serviu Deus? Paulo tomou chicotada a vida inteira. Foi Deus? Foi o castigo de Deus? Paulo vivia mais preso do que dentro das igrejas, com cocô de rato, úmido, lama, frio, fome, água suja. Deus castigando? Então, essa concepção que talvez você tenha aprendido desde a sua infância, começa a limpar da tua mente. Começa a compreender quem é Deus. Separa as coisas. A minha maldade gera as maldades na terra. A bondade de Deus em mim gera a bondade de Deus na terra. Tudo que é ruim e mal é porque a terra é ruim e má e porque o homem é mau. E Deus prova isso na Bíblia e prova isso nos acontecimentos na terra. E todo o fruto que o homem produz do bem, de amor, de fraternidade, de aconchego, de abraço, de pureza, de sinceridade, é fruto de Deus no teu coração. É um fruto divino, não é um fruto humano. O homem não é transformado para produzir fruto de Deus, não. O fruto de Deus produz no homem mesmo mal. O coração do homem se enche de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. E ao permitir que isso ocorra na vida dele, toda a transferência disso é divina. Porque o fruto é divino. Beleza? Então, tenha um feliz sábado, que Deus te abençoe, fique na paz e nos veremos no próximo vídeo. Beijo a todos. Tchau.